Queridos irmãos e irmãs, o que vocês falam para mim sobre o casamento do profeta Muhammad, que infelizmente muitas pessoas da época de hoje querem fazer disso uma corrupção, uma fitna, algo polêmico, querem atacar a religião. Nós temos uma precisa e clara resposta, respeitosa e honesta, especialmente para essas pessoas que não conhecem a religião. De uma forma simples, sem rodeios, o casamento nobre do profeta Muhammad com sua esposa Aisha, explicação para os não muçulmanos e aqueles muçulmanos que não entenderam. Muitas pessoas julgam esse casamento, sim, usando valores modernos de hoje, sem considerar o contexto histórico ou até mesmo cultural, social da época. Então, sem dúvida, isso vai gerar confusão e interpretações injustas. O casamento do nosso querido profeta Muhammad, que a paz esteja sobre ele, com a Aisha, ocorreu há mais de 1400 anos em uma sociedade, sim, onde a expectativa de vida era baixa. A maturidade era avaliada biologicamente e socialmente, não por idade legal. Casamentos em idade jovem eram normais, sim, muito normal, e aceitos em todas as civilizações. Árabes, romanos, persas, judeus, cristãos. Tinham essa prática. Julgar o século VII com padrões do século XXI, óbvio que é um erro forte e ignorância. Um erro histórico. A Aisha não era uma criança comum. Ela era intelectualmente muito madura. Ela se tornou uma das maiores estudiosas da religião do Islã. Ela transmitiu mais de 2000 hadiths ditos do profeta Muhammad. Ensinou homens e mulheres, inclusive grandes sábios do mundo. Nunca relatou trauma ou abuso do profeta. Pelo contrário, ela sempre falava sobre o profeta com amor, com respeito, com admiração, até mesmo após a morte dele. Na religião islâmica, o casamento sem maturidade física, mental e consentimento não é válido. Devemos entender isso. O casamento foi respeitoso e muito ético. O profeta foi conhecido por extrema misericórdia e bom caráter. Ele jamais, nunca foi acusado de imoralidade, até mesmo pelos inimigos dele na época. Tratava Aisha com carinho, amor, diálogo e principalmente dignidade. A relação foi pública, jamais secreta, e foi socialmente aceita por todos. Imagine agora, se houvesse qualquer injustiça, tenho certeza que os próprios inimigos da religião do Islã, daquela época, teriam usado isso contra ele, o profeta Muhammad. O que isso não ocorreu. O Islã não promove abuso, jamais. O Islã proíbe dano, coerção e injustiça. O Islã exige consentimento, responsabilidade e proteção. O Islã condena qualquer forma de exploração. Usar esse casamento para justificar abuso, hoje é uma distorção da religião islâmica. Devemos saber isso. E por que esse casamento foi tão importante?
A Aisha, que Deus esteja satisfeito com ela teve um papel único e fundamental na religião. Ela transmitiu a vida íntima, familiar e também espiritual do nosso profeta. Ela preservou ensinamentos que ninguém mais poderia relatar, somente ela. Ela se tornou referência jurídica e teológica. Devemos saber que sem ela, grande parte do conhecimento islâmico não iria existir hoje. O casamento do profeta com Aisha, nós devemos entender o quê? Deve ser entendido num contexto histórico. Foi ético, foi respeitoso e foi consentido. Resultou em um legado intelectual imenso, bom. Não pode ser usado para atacar a religião e nem justificar abusos modernos, jamais. Na religião islâmica, o valor de uma relação não está na idade, mas na justiça, na dignidade e na responsabilidade. O profeta teve um sonho. Desse sonho, ele via Aisha sendo sua esposa. E quando os profetas sonham, é uma revelação divina que deve colocar em prática. E se Deus colocou isso, é porque usou Aisha para depois da morte do profeta propagar essa religião. Ele casou fazendo um contrato de casamento quando ela tinha 6 anos. E só foi consumido esse casamento quando ela atingiu os seus 9 anos, a puberdade, que é a primeira menstruação, e as mulheres ficavam muito mais cedo jovens. Perfeito, Juscelino, isso. Deus abençoe. Eu espero que vocês entenderam tudo isso. Que Deus abençoe a todos. Eu vou então agora deixar essa gravação aqui para vocês. E se alguém tiver dúvida, nas lives que eu entrar, vocês podem perguntar ou mandar mensagem para mim. Que Deus abençoe a todos. Wassalamu alaikum. Boa noite.